Olá, aqui é o Mário Breder do Café Fora da Caixa. A paz do Senhor. Falar de paz hoje é um pouco complicado com tudo que está acontecendo à nossa volta. Mas eu queria ler o que está escrito ali em 1 Pedro, aliás, segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 2. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Estudar a palavra de Deus, conhecer a Deus através da sua palavra e das obras que Ele faz, como este pôr do sol, como tantas coisas maravilhosas que Ele tem feito para nós, nós podemos conhecer a Deus pela revelação dEle, na sua palavra, em Cristo Jesus. Conhecendo Jesus, a paz que nós temos é multiplicada. Quando a gente conhece a Deus, quando a gente conhece Jesus, a gente aprende mais como Ele pensa sobre nós, o que Ele vê de nós. Claro que a gente não tem como conhecer Jesus e Deus em toda a sua totalidade, mas Ele revelou-se a nós. Sendo Deus, Ele veio como homem, esteve entre nós e deu a vida por nós. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente vai buscando conhecimento de Deus, a gente consegue trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Temos na Bíblia várias informações que podem multiplicar o nosso conhecimento e multiplicar a nossa paz. Em Salmos, no capítulo 4, no versículo 8 diz: Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Muitas vezes a gente tem problemas diversos que nos atrapalham até o sono, nos tiram até o sono. Mas quando a gente lembra daquilo que a gente conheceu sobre Deus na palavra dele, a gente consegue dormir e descansar, a gente consegue trazer à memória aquilo que a gente leu, colocar isso diante de Deus, e aí você consegue dormir e descansar, como está aqui. Você pode pegar e orar isso antes de dormir. Senhor, a tua palavra diz que em paz eu deito e logo eu pego no sono, porque você cuida de mim. Quando a gente olha para todas as situações que estão à nossa volta, o que está acontecendo no nosso país, o que está acontecendo no mundo, é meio estranho a gente sair declarando paz a tudo isso, né? A própria palavra de Deus fala, ali em Jeremias, no capítulo 6, no versículo 14, ele fala bem assim: Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ainda um pouquinho mais ali em Ezequiel, no capítulo 13, no versículo 16, os profetas de Israel que profetizaram sobre Jerusalém e tiveram visões de paz para ela quando não havia paz, palavra do soberano, o Senhor. Algo para a gente tomar bastante cuidado, porque nessas duas passagens, as pessoas, os profetas, os sacerdotes, estavam falando de paz quando Deus não queria paz. As guerras, alguns problemas tinham vindo ali para Israel por conta do pecado das pessoas. E não era um momento de paz em toda a sociedade. Porém, Deus sempre cuidou dos seus. Vamos aprender o que está escrito ali em Salmos 85, capítulo 85, versículo 4 a 10. Veja comigo. Restaura-nos, Senhor, mais uma vez, ó Deus, nosso Salvador, e desfaz o teu furor para conosco. Ficarás indignado conosco para sempre? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Acaso não nos renovará a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos o teu amor, ó Senhor, e concede-nos a tua salvação. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele prometeu paz a seu povo, aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Perto está a salvação que ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. Olha que salmo lindo! Aqui nós entendemos que nesses momentos de dificuldade de paz, o que nós podemos fazer é orar, clamar a Deus, ouvir a voz de Deus, pedir perdão pelo que a gente fez. Olha só que legal esse final aqui, o versículo 10.
o amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. Haverá justiça junto com paz. A paz e a justiça andam juntos, assim como o amor e a fidelidade. Se nós dizemos que amamos a Deus, precisamos ser fiéis a Deus. E precisamos buscar a justiça. Muitas das coisas que nos acontecem é por falta de buscar a justiça. Mas ainda assim, mesmo quando a gente não está falando de problemas da sociedade como um todo, a nossa casa pode padecer de falta de paz. A nossa vida pode ter momentos em que não tem paz. A nossa finança, nos relacionamentos, a nossa carreira, a gente não consegue achar paz nessas coisas. Quando a gente analisa, por mais que a gente tenha muita inteligência emocional, por mais que a gente tenha sabedoria, a gente procura as equalizações e não vê um futuro. E quando a gente não vê o futuro, a gente perde a nossa paz. Parece que está tudo nebuloso lá para frente. Mas olha só o que a palavra diz. Ela diz que nós precisamos guardar o nosso coração e a nossa mente na paz do Senhor. Veja o que está escrito em Filipenses no capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A nossa mente e o nosso coração podem ser guardados a despeito de qualquer situação, a despeito de qualquer coisa que está acontecendo. Nossa mente e o nosso coração podem ser guardados na paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, a paz que vai muito além do que a gente consegue imaginar, do que a gente consegue pensar, do que a gente consegue ver. Jesus é aquele que veio e trouxe tudo diferente do entendimento humano. Você já deve ter ouvido falar aquela passagem que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Isso é usado muitas vezes para fazer profecias, para dizer que tudo vai bem na casa de alguém, que tudo vai bem na vida de alguém, no ministério. Mas Paulo nos revela o que essa passagem quis dizer. Essa passagem dizia sobre Jesus. Jesus era aquele em que grandes estudiosos que liam a Bíblia imaginavam com toda a sua inteligência, toda a sua capacidade cognitiva, que viria um Jesus que seria desse jeito, daquele jeito. Outras pessoas acreditavam que Jesus viria e seria um rei brutal, e seria alguém que venceria muitas pessoas com a espada, como Davi foi. Muitos entendiam Jesus de diversas formas. Quando Jesus veio e começou a operar milagres, as pessoas começaram a ficar eufóricas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, ali, pertinho da Páscoa, quase para morrer já, Jesus foi aclamado: Hosana, Hosana, salva-nos, Senhor, Hosana, Jesus, o filho de Davi está aqui, o rei, o nosso rei. As pessoas achavam já que Jesus ia fazer uma revolução, mas o que Jesus fez? Entregou a sua vida. A cruz foi para mostrar que nós não somos merecedores. Nós somos pessoas que precisávamos estar lá, crucificados, mas Ele morreu por nós. Jesus veio contra tudo aquilo que se entendia, a falta de paz que se existia naquele tempo, com Herodes mandando até matar crianças quando houve o nascimento de Jesus. Muitas e muitas perturbações aconteciam, religiosos que não cumpriam o seu papel, que não faziam o que agradava a Deus. Mas Jesus não veio como um salvador no cavalo. Ele veio montado num jumentinho e ele entregou a vida para, no seu plano, nos salvar. Jesus é o centro da nossa paz. Na cruz dele, que foi escândalo, que era aquilo que ninguém imaginava, que olhos não tinham visto ainda nada como isso, que ouvidos nunca tinham escutado isso. Além dos milagres todos que ele fez que ninguém nunca tinha visto, ele fez algo que nem jamais chegou no coração humano. Imaginar que o Redentor, o Messias, era alguém que morreria na cruz. Você e eu podemos hoje ficar tranquilo, guardar o nosso coração e a nossa mente na paz que excede todo o entendimento, a paz que vem de Jesus Cristo. Deus te abençoe.